Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo nesse momento. Que a graça, a misericórdia do Senhor e o amor de Cristo esteja presente na sua vida no dia de hoje. Bom, nada melhor do que começar o dia com pão diário para a gente nutrir o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito com as coisas celestiais que nos aproximam de Deus. Amém? Hoje nós vamos ler o livro de Lucas, o capítulo 17, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Então nós começamos a nossa leitura assim. Então ele disse aos discípulos: é impossível, mas as ofensas virão, mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Até aqui, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. É importante a gente enfatizar aqui no Pão Diário de hoje que os apóstolos, eles não disseram ao Senhor para que fosse lhes concedida a fé, porque eles já tinham fé, mas eles pediram ao Senhor o quê? Para que aumentasse a fé deles. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós que já seguimos a Cristo, que nós já temos o conhecimento, o entendimento do Senhor e da vontade dele de derramar fé sobre a nossa vida, é importante que a gente não se contente com a fé que nós temos nesse momento, porque a fé precisa ser exercida diariamente e ela precisa constantemente estar aumentando. Só que a fé, ela depende parcialmente de nós, seres humanos, e outra parte depende de Deus, porque nós não somos obrigados a ter fé. Mas o Senhor concede o dom e a graça dele para que nós tenhamos fé. Aí, da nossa parte, a fé ela é exercida diariamente, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos na palavra dele, quando nós vivenciamos os ensinamentos dele, quando nós nos prostramos diante dele e entregamos todos os nossos problemas, todos os nossos medos, as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas alegrias, e nós levamos tudo ao pé do Senhor. Assim nós estamos exercitando a nossa fé, santificando o nosso dia e fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para fortalecer o nosso relacionamento com Cristo. Mas, de fato, a fé nos é dada por Deus. E nós temos sim que pedir a Cristo para que a nossa fé seja aumentada, porque pela nossa própria força nós não podemos aumentar essa fé por natureza, mas o Senhor, ele concede essa fé. Então, que a gente não venha esquecer que depende de nós, nós temos a nossa importância de estar exercitando a fé diariamente e construindo uma vida, um relacionamento de uma grande fé com Cristo. Mas que quando nós olharmos para a nossa vida e nos vermos diante de uma situação onde a nossa fé está fraca, onde nós não estamos exercendo com excelência a nossa fé como cristão, que nós venhamos diante do próprio Senhor Jesus Cristo e pedir o consentimento de aumentar a nossa fé, para que a nossa fé se torne cada dia mais sólida, cada dia mais palpável, cada dia mais trabalhada, para que não apenas nos momentos de dificuldade, mas no decorrer da nossa vida, da nossa rotina e das situações do dia a dia, a gente possa estar exercitando a nossa fé, para que aconteça assim como o Senhor disse no versículo 7, se tiverdes fé como um grão da semente de mostarda,
porque a semente de mostarda é tão pequenina, mas se nós tivermos fé apenas como essa semente de grão de mostarda, nós podemos dizer à amoreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Então, a nossa fé, ela é um sim a Deus, é um ato de confiança em Deus. Mas nós, por sermos humanos pecadores, muitas das vezes a nossa fé precisa ser fortalecida. E até quando nós estamos buscando sem cessar a presença de Deus, sem cessar aumentar a nossa fé, a gente nunca deve simplesmente nos acomodar a essa fé, para que ela não venha se tornar morna, mas para que a gente possa sempre estar buscando uma fé cada vez mais sólida em Cristo. Amém? Que você tenha uma excelente semana para a honra e glória do Senhor. Amém.